Celebramos os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento estabelece os direitos humanos básicos a que todas as pessoas deveriam ter acesso, independentemente da sua nacionalidade, origem étnica, religião ou qualquer outra característica. Alguns dos princípios fundamentais contidos na declaração incluem o direito à vida, liberdade e segurança pessoal, igualdade perante a lei, liberdade de expressão, educação, trabalho e participação na vida cultural e política. Para conversar mais sobre esse assunto, eu vou receber agora ao vivo o professor de Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Jorge Alexandre Neves, que está conectado aqui com a gente. Professor, bom dia, obrigado pela presença aqui. Bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores e eu que agradeço pelo convite. Professor, queria começar pelo básico, explicando para quem está em casa o que é e qual que é a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos para a nossa vida, para a vida cotidiana de nós. Bom, ela balizou, né, uma série de princípios que foram positivados, assumidos em várias legislações e constituições do mundo todo, né? E isso aconteceu com a nossa Constituição de 1988, que vamos dizer, assumiu e positivou todos os princípios dessa declaração. E foi até um pouco além, né? A nossa Constituição Cidadã, que nos delimitou direitos e que estabeleceu padrões importantes, alguns que até são referências para o mundo, né? Ontem, inclusive, houve uma manifestação do famoso empresário Bill Gates, né, sobre o nosso SUS, né, como um grande exemplo a ser seguido pelo mundo. O SUS, sem dúvida alguma, é uma ação brasileira que vai ao encontro da Declaração Internacional dos Direitos Humanos, que contribui aí fundamentalmente para a questão do direito à vida, né, o direito, no caso, à saúde, né, e à dignidade humana. Então, a declaração ela foi importantíssima para instruir, para informar e para servir de parâmetro legal, né, normativo para o mundo inteiro, né? E isso nos dá os direitos básicos da dignidade humana, que estão, felizmente, positivados em várias legislações do mundo. Certo, professor. A Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é composta por 30 artigos que abordam uma ampla gama de direitos, né, professor? Muita gente ainda sofre por conta de uma desinformação relacionada a isso, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso para a gente. Existe falta de conhecimento, né? Com certeza, existe falta de conhecimento, né, sobre os direitos que nós todos temos, mas eu diria que, vamos dizer, o conceito de direitos humanos, o que ele mais sofre hoje não é tanto com a falta de conhecimento, isso também se dá, mas é principalmente com visões intolerantes, né, e sectárias sobre quem teria direito, né? Infelizmente se tornou uma frase muito comum e é muito lamentável essa, né, dos direitos humanos para humanos direitos. Não, os direitos humanos são para todos, até porque quem é que define quem são os humanos direitos e quem não são os humanos direitos? Então, os ataques aos direitos humanos, infelizmente, têm vindo da extrema-direita autoritária, neofascista, em nível internacional e, no caso do Brasil, em particular. Esse tem sido, eu diria, o maior problema, né? Esses ataques que o conceito tem sofrido. Embora, talvez muito provavelmente, em função de um evento bastante lamentável, que foi o falecimento de um dos golpistas do dia 8 de janeiro no presídio da Papuda, houve uma mudança agora, né, da posição dessas pessoas que eram tão contrárias aos direitos humanos, agora favoráveis, né, à Declaração dos Direitos Humanos, né, fazendo, inclusive, movimentos nessa direção. Então, quem sabe agora a gente consiga, no Brasil, um pacto
né, mais amplo em defesa dos fundamentos de direitos humanos que tem inspirado o humanismo em todas essas décadas, né, últimas décadas no mundo todo. A gente tem visto em várias partes do mundo um discurso muito perigoso, né, professor? E a gente está tendo essa conversa aqui enquanto temos guerras fazendo vítimas em diferentes regiões do mundo, né? Diante dos desafios atuais, como, por exemplo, as guerras ou como as mudanças climáticas, as pandemias, questões tecnológicas, de que maneira que a declaração continua relevante? Olha, ela é a inspiração, né, para o humanismo e também para o direito internacional, né? Por exemplo, o que tem acontecido, infelizmente, por exemplo, no caso da Palestina, né, que é o caso mais grave que se vê hoje desses casos de guerra. Não é o único. Você tem, obviamente, o caso da Ucrânia, você tem um massacre aí que já está se dando há um bom tempo também no Iêmen, por parte da Arábia Saudita. Você tem todos esses casos. Agora, o caso realmente da Palestina é chocante e talvez não seja só coincidência que faz 76 anos agora que Israel não segue o direito internacional e não aceita as resoluções da ONU, né? E essas resoluções são inspiradas, em muitos casos, são inspiradas na Declaração dos Direitos Humanos, nos fundamentos dos direitos humanos e também toda uma legislação internacional sobre regulação da guerra, porque até na guerra há regras, né? E, infelizmente, por exemplo, o caso de Israel na Palestina é muito lamentável nessa direção. É óbvio que a ação do Hamas foi uma ação de caráter terrorista, né? Ninguém razoável, nenhum humanista pode defender uma ação violenta que levou à morte de crianças, idosos, de mulheres, né? Agora, isso não apaga 76 anos de um longo genocídio que tem sido perpetrado contra o povo palestino por parte do Estado sionista, né, de Israel. Então, esse caso hoje é um caso que desafia a força da inspiração humanista da Declaração Universal dos Direitos Humanos, sem dúvida. Outros também, mas este do massacre, do genocídio de longo prazo, que já dura 76 anos aí, né, começa 75 anos, né, começa em 1948, né, um massacre, aí, um genocídio de 75 anos que acontece na Palestina. Certo, professor. Agora, olhando aqui para dentro de casa, no contexto brasileiro, quais são os principais desafios e oportunidades para a aplicação efetiva dos direitos humanos, aqui, dos princípios dos direitos humanos, nas diferentes realidades sociais, realidades políticas que a gente tem aqui no nosso país? O desafio principal é conseguir um consenso em torno da Constituição de 1988. Né? Todas as vezes que nós conseguimos um consenso básico sobre a Constituição de 88, nós avançamos num projeto civilizatório inspirado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E em determinados momentos nós conseguimos isso, em outros nós recuamos. Desde 2016, com o que eu considero que ocorreu no Brasil um golpe estamental contra então a presidenta Dilma, de lá para cá nós tivemos um processo de recuo, de retrocesso no nosso processo civilizatório e, portanto, na garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana no Brasil. Agora nós estamos tendo a oportunidade de retomar isso, porém com um nível de resistência maior do que nós tivemos lá nos anos 2000. Então, é um desafio muito grande que a gente consiga outra vez avançar um consenso básico em torno dos princípios da Constituição de 88, que são princípios humanistas e princípios relacionados à declaração, inspirados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, é isso que nós precisamos hoje, formar um novo consenso de apoio à Constituição de 88, para que a gente volte a dar, né, dignidade ao trabalhador, por exemplo, né, tentando, se possível, retroceder alguns
voltar algumas coisas que foram derrubadas, alguns princípios importantes da legislação trabalhista que foram derrubados no Brasil, por exemplo, com as últimas reformas trabalhistas e da terceirização, né? Retomar o financiamento do SUS, que eu falei logo no início, é talvez o maior exemplo do nosso processo civilizatório proposto pela Constituição de 88, que é um exemplo para o mundo, né? Expandiu o financiamento da educação, né? Nós saímos mal aí no último PISA, né? Que, com dados de 2022, precisamos investir em educação, pagar professores salários dignos. Então, o desafio é grande, mas a receita para fazê-lo nós temos. Está na Constituição de 88, está na aplicação que nós fizemos dela durante a década de 2000, em particular, né, e início da década de 2010. Nós sabemos como fazer, é preciso um consenso político na sociedade brasileira a favor de que isso seja feito. Perfeito, professor. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a pensar um pouco mais sobre esse documento que é tão importante para todos nós. É um documento universal que estabelece ali o básico do que é direito para todos os seres humanos, independentemente das opções que faça, de onde nasceu, de como nasceu. Até a próxima, viu? Até a próxima, muito obrigado. Abraço, tchau, tchau.